Este é o programa Falando ao Coração e nesta hora nós queremos falar a respeito de família, com o tema Como estão nossas famílias? Ou melhor, como está sua família? Você poderia me responder? Você sabe responder? Como está a sua família? Nós temos ouvido tantos absurdos acontecendo no nosso país. Famílias inteiras têm sido mortas e deve ser pelos próprios parentes. Famílias têm sido devastadas pela corrupção, pela droga, pela maldade do homem. Famílias têm sofrido diariamente por causa do homem mau, do coração mau. Famílias têm sofrido por causa de distanciamento de Deus. E eu gostaria de tratar deste assunto contigo, até olhando o que está acontecendo, sem resposta para aquilo que está acontecendo, olhando pelo lado humano. Algumas pessoas dizem falta educação, falta escolaridade. Você acha? No meu tempo de criança havia menos escolaridade e havia menos maldade. Outras pessoas dizem falta de segurança. Eu quero te dizer também, no meu tempo de criança havia menos polícia, menos segurança em termos policial nas ruas e não havia tanta maldade. Algumas pessoas dizem o que falta é igualdade de dinheiro, igualdade salarial. Eu quero te dizer que no meu tempo de criança também havia uma desigualdade maior e também não havia tanto maldade, não havia tanta morte, tanto estupro, tanta indiferença no meio da família. Eu quero que você possa estar entendendo que tem errado a família. A família tem errado o alvo. Nós temos errado. E ainda mais, amados, pode ser duro de dizer, mas a culpa pode ser minha. A culpa pode ser sua, pai. Na família já não encontramos mais o pai. O pai está distante, o pai está ao lado. As famílias têm sido criadas quase que num grande número pelas esposas, pelas mulheres. E tem faltado a presença do homem, a presença do pai, a presença do esposo, para que os filhos possam ter uma ajuda em termos de domínio, em termos de orientação, em termos até mesmo de compromisso e responsabilidade. A família está precisando de ajuda. E eu quero ler com você nesta hora um texto pequenininho, que se encontra em Isaías capítulo 38, versos 1 e 2. O texto diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Esse texto, amados, ele começa dizendo que naqueles dias Ezequias adoeceu com uma doença mortal. Naqueles dias, Ezequias estava enfrentando afrontas de inimigos. Naqueles dias, Ezequias estava enfrentando medo. Naqueles dias, Ezequias estava enfrentando possivelmente guerra. Naqueles dias, Ezequias estava enfrentando possivelmente morte. Naqueles dias, Ezequias devia estar com a sua família desestruturada. Por isso o Senhor olha para ele e manda o profeta Isaías dizer para ele: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Eu quero perguntar para você, será que será necessário você saber que está doente com uma doença mortal para poder colocar em ordem a sua casa? Será que há necessidade de você passar por tribulação, por passar por aflição, por passar por desespero, e até mesmo sabendo que você está com os dias contados para chamar teus filhos, chamar tua esposa, chamar os teus parentes e acertar a sua casa, consertar a sua casa? Será que é necessário Deus mandar alguém te avisar, alguém especial, um anjo, um querubim, ou um profeta, dizendo para você, arrume a tua casa porque você vai morrer, ou você espera isso acontecer todos os dias, arrumando a sua casa? Pois é necessário que a gente possa estar pensando assim, amados. Porque, sabe, está acontecendo isso conosco hoje. As famílias têm vivido assim. As famílias hoje têm vivido
medo de sair de casa, medo de deixar a casa sozinha, medo de deixar os filhos sozinhos, medo de ver os filhos para a rua e não saber a hora que volta. As famílias têm estado desestruturadas, as famílias têm recebido afronta, as famílias estão com possibilidade de ouvir notícias de morte, as famílias têm sido sequestradas, as famílias têm sido assassinadas por inteiro, as famílias têm passado por dificuldade. E nós somos essas famílias, nós estamos no contexto dessa família. A família somos nós, e eu preciso de consertar a minha casa. E você pode perguntar, o que fazer? O que fazer então para consertar a minha casa? Eu quero dizer para você, pai, que está me assistindo agora, você pode começar a mudar a sua casa. Eu quero dizer para você, mãe, você pode começar a consertar a sua casa. Eu quero dizer que vocês são os responsáveis pela sua casa, pela sua família. Deus colocou marido e mulher para que pudesse criar filhos, para poder formar família, e os dois são responsáveis pelos filhos, são responsáveis pela família. Nós queremos que os professores tomem parte da nossa casa, façam aquilo que nós não temos feito, mas aos professores não lhes cabe isto. Os professores lhes cabe ensinar a ler, ensinar a caminhar e a vencer na vida pelos meios do ensino didático que eles têm nas mãos. A polícia também não tem obrigação de tomar conta da nossa casa. A polícia é para preservar alguma coisa e para ajudar em alguma dificuldade. Mas eu e a esposa, você e a esposa, temos essa obrigação de cuidar da casa, de pôr em ordem a sua casa. Eu quero convidar você para olhar para o texto. O texto é maravilhoso. Eu li só 2 versos, só 3 versos, mas ele é maior. E aqui Deus chama Isaías e manda Isaías falar com Ezequias para colocar em ordem a sua casa. O que ele fez? Ezequias tomou algumas decisões. Ezequias tomou uma direção. E a primeira coisa que nós podemos perceber é que o texto diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Como se tivesse colocado o rosto no chão, e ele falou com Deus, Deus, olha, por favor, eu te peço, lembra de mim, eu andei nos teus caminhos, eu andei com fidelidade, com inteireza de coração. E diz o texto que ele chorou muitíssimo. Isaías falou com ele, com Ezequias, Ezequias ouviu aquilo e ele foi buscar orientação, direção, ajuda naquele que pode ajudar, Deus. E diz o texto que ele orou ao Senhor, e ele se expôs ao Senhor, e ele falou com o Senhor aquilo que ele vivia, e diz o texto que ele chorou muitíssimo. E a pergunta que eu faço, pai, a pergunta que eu faço, mãe, você tem chorado pelos seus filhos? Você tem chorado pela sua família? Quando os teus filhos saem de casa e voltam de manhã cedo, voltam de madrugada. Quando os teus filhos estão para a rua, você não sabe com quem eles estão. Quando os teus filhos são convidados para vender droga, para usar droga. Quando os teus filhos começam a fumar, a beber. Quando os teus filhos começam a se prostituir. Vocês têm chorado muito por eles. Vocês têm falado com Deus a respeito deles. Têm pedido para Deus ajudar você a reconstruir, a recomeçar e ajudar esses teus queridos a poder mudar de vida. Porque às vezes, amados, nós não choramos, às vezes nós não oramos, às vezes nós não nos preocupamos, às vezes nós deixamos os nossos filhos à mercê da sorte. E olha, querido, eu quero dizer para você, se você não abraçar seu filho, se você não abraçar seu pai, se você não abraçar sua mãe, se você não abraçar os seus familiares, o diabo e o mundo abraçam. Ah, queridos, abraçam. Lá fora o mundo está esperando o teu filho, está esperando você, está esperando a sua esposa, louco para abraçar, oferecendo sexo à vontade, oferecendo droga à vontade, oferecendo vícios à vontade. Estão oferecendo para você coisas que a carne gosta, coisas que os olhos gostam, coisas que a maioria dos homens e mulheres fazem, e a gente fica louco para poder aumentar o número daqueles que estão fazendo coisas erradas, para que a gente não seja considerado quadrado, bobo, ou até mesmo idiota, na visão de muitas pessoas. Diz o texto que Ezequias chorou muitíssimo e orou ao Senhor. Quanto tempo faz que você não ora pelos seus filhos, pai? Quanto tempo faz que você não leva o teu filho à igreja? Você já parou para pensar nisso? Às vezes nós somos religiosos, nós vamos à igreja 3 vezes na vida, quando batizamos, quando casamos e quando morremos. Não é verdade? Ou às vezes a gente vai à igreja apenas por obrigação. E aí, depois que a gente chega de casa, a gente diz assim, já fiz a minha obrigação hoje, já fui à igreja. Mas igreja não é obrigação. Igreja, amados, é compromisso. Igreja, amados, é prazer. Igreja é aonde teu filho, você, tua esposa, você
e teus filhos, ou os teus filhos, você e mais alguém, pode aprender de Deus, e pode ouvir de Deus, e pode caminhar na direção de Deus e ter dias melhores. Quanto tempo faz? Responda para você, pai. Responda para você, mãe. Responda, você, filho. Quanto tempo faz que você não ora para os seus familiares, pelos seus familiares? Quanto tempo faz? O texto diz que Ezequias chorou muitíssimo e orou ao Senhor e pediu ajuda ao Deus dos céus e da terra. Mas não basta só isto. Diz o texto, queridos, diz o texto aqui, na palavra de Deus, que Ezequias não somente ele orou ao Senhor, e ele chorou muitíssimo, mas foi dado a Ezequias um tempo de oportunidade. Foi dado a Ezequias um tempo de oportunidade. E às vezes você tem tido esse tempo de oportunidade. Hoje é o tempo de oportunidade. Você está ouvindo Deus falando contigo, através da palavra, através deste que está falando com você nesta hora. Deus está falando contigo, põe em ordem a tua casa. Quem sabe o teu marido sai e não volta, e quando volta, volta bêbado. Quem sabe volta brigando, quem sabe volta com raiva, quem sabe que volta cheio de marcas. Quando você olha para ele, ao invés de você orar por ele e de pedir a Deus por ele, você briga com ele. Não é assim que acontece? Ou vice-versa. Ou a esposa sai e não te dá satisfação, e quando chega você, ao invés de orar por ela, de pedir por ela, você briga com ela. Os teus filhos a mesma coisa. Olha, você tem ganhado a oportunidade de Deus, e você precisa aproveitar a oportunidade de Deus. Se você quiser olhar, nós podemos olhar o texto, e eu gosto de chamar você para fazer assim. Olhe bem, o texto diz, no versículo 5, Isaías dizendo para Ezequias, amando de Deus, o seguinte: vai e diz Ezequias, Deus falando com Ezequias, com Isaías, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Imagine, amado, olha a chance de Ezequias colocar a casa em ordem. Ele teve agora, ganhou de Deus agora 15 anos de vida, ele viveu mais 15 anos de vida. E pelo que a Bíblia relata, Ezequias não colocou em ordem a sua casa. Ezequias não colocou em ordem a nação que ele era rei. Ezequias deixou para lá, perdeu a oportunidade de poder arrumar sua casa. Diz o texto da palavra de Deus que nesse período de 15 anos ele teve um filho. O filho chamou-se Manassés. Manassés foi o pior rei que Israel conheceu. E Manassés matava os filhos queimando-o, oferecendo a um Deus que não existe, a um Deus falso, a um Deus que entra na casa da gente disfarçado de Deus, mas na realidade não tem nada a ver com Deus, pode ser até mesmo o demônio, o inimigo das nossas vidas. E ele fez mais, pacto com cartomante, com necromante, ele fez pacto com feitiçarias, ele fez tudo errado, querido. E quando ele tomou posse do trono, ele tomou aos 12 anos, ele governou até os 55, ele reinou 43 anos. O filho de Ezequias, que nasceu nesse período de 15, tinha tudo para ser um bom rei, se o pai tivesse colocado a casa em ordem, mas foi o pior rei. A culpa de quem? Do pai. A culpa de quem? Da mãe. A culpa de quem? Nossa, queridos. Quantas vezes nós temos chance de levar os nossos filhos a conhecer Deus e nós não temos levado? Quantas vezes nós temos oportunidade de conversar com os filhos e não temos conversado? Quantas vezes nós temos oportunidade de mostrar para o filho que a melhor coisa é olhar para Deus e seguir a Deus e esquecer das coisas que nos levam à perdição, à maldição, das coisas que nos levam à destruição e à morte. Nossos jovens estão morrendo. De 17 a 27 anos, um grande número de jovens tem morrido todo dia. Porque nós não temos cuidado dos nossos filhos, porque nós não temos chorado pelos nossos filhos, porque nós não temos orado pelos nossos filhos, porque nós não temos aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado. Eu quero concluir dizendo, Deus tem nos dado oportunidades. E a oportunidade nossa é hoje, é agora, é aqui. A nossa casa precisa de ser consertada. Eu estou dizendo casa não é tijolo, não é telha, é família, é filhos, é esposo, é esposa. Nós precisamos de melhorar os nossos relacionamentos, nós precisamos de melhorar a nossa amizade, nós precisamos de melhorar os nossos projetos, nós precisamos de ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, porque diz a Bíblia que quando for velho não vai desviar dele. Nós precisamos de ensinar os nossos filhos a respeito de Deus, de Jesus que morreu por nós na cruz, para nos garantir uma vida melhor, uma vida que tenha valor, uma vida e vida de abundância. Eu quero convidar você para olhar para esse Jesus que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o único meio para você consertar a sua casa. Jesus, ele diz, eu sou o caminho que muda.
Jesus diz, eu sou a verdade inquestionável. Jesus diz, eu sou a vida verdadeira. Você não gostaria de fazer isso com a tua casa hoje, com a tua família hoje? Eu estou te chamando a fazer assim, para o teu bem. É você que está vivendo dias difíceis, é o mundo que está vivendo dias difíceis. A nossa pátria está vivendo dias difíceis. E nós, pais, temos que tomar frente dessa mudança. Eu quero orar contigo. Feche os seus olhos aonde você está. Curva a sua cabeça. Chama os teus filhos. Chama a tua esposa. Chama o teu esposo. Chama. Vamos orar. Vamos orar juntos. Querido Deus, eu coloco nas tuas mãos a família que está agora aí do outro lado, Pai amado, ouvindo a tua palavra e pedindo, Pai amado, a ajuda do Senhor. Quantos filhos estão, Pai amado, desobedientes, desobedecendo, Pai amado, todos os dias? Quantos filhos estão brigando com os pais? Quantos pais estão passando sufoco com os filhos? Quantos pais e filhos estão matando um ao outro? Ó Pai, quantas famílias estão sendo desestruturadas? Quantas famílias estão, Pai amado, caminhando, Pai amado, para a morte, para o buraco, para a derrota? Ó Deus, abençoa essa família que está nos ouvindo nesta manhã, Pai amado. Dá, Pai amado, condição a elas de entender que a oportunidade é hoje. Porque o ontem já foi e amanhã não sei se vai haver, Pai amado. Dá que a família, pai, mãe, filhos, possa estar buscando o Senhor de todo o coração, fazendo como Ezequias, Pai amado, buscando o Senhor, chorando, mas aproveitando a oportunidade, não deixando a oportunidade passar. Não deixa, Pai amado, que essas pessoas que estão nos assistindo nesta hora, Pai amado, venham perder a oportunidade de consertar as suas casas, as suas famílias. Ó Pai, é o bem maior que o Senhor tem nos dado. Perdoa os nossos pecados. Pai, ajuda-nos a entender e ouvir a Tua voz. Nós oramos assim, abençoando esses queridos, em nome de Jesus. Amém.